Vamos lá então, pessoal do segundo ano, começando aí a quarta parte do nosso primeiro bimestre, nossa quarta videoaula, tá joia? Então, depois de estudar blocos econômicos, países desenvolvidos, subdesenvolvidos, capitalismo, socialismo e etc., multipolaridade, a gente agora vai entrar na parte final, onde a gente vai procurar entender o que é globalização. Globalização é um conceito, um termo, uma palavra bastante complexa, tá? Começou a ter um uso maior ali a partir da década de 80, 1980, do século passado, e é muito polêmico, tá? A gente vai com calma tratar aí de globalização. Vamos começar primeiro pelo seu entendimento geral, né? Então, globalização pode ser entendido como a intensificação das transformações tecnológicas e sua expansão por diversas partes do globo, com a disseminação do uso da informática e dos meios de comunicação. Essa intensificação causa a chamada aceleração da interdependência das economias de todo o planeta. Então, quando a gente falou de multipolaridade, zona de influência, blocos econômicos, é possível devido às inovações tecnológicas e essa interdependência econômica. Assim, o fenômeno da mundialização econômica também tem uma dimensão política, social e cultural que faz parte da globalização. Lembrando, não existe uma definição exata do que seja globalização. A maioria dos livros que você vai ver vai te dar algumas características gerais da globalização, mas não uma definição em si. Então, exemplo, quais são as características que a maioria dos materiais, livros didáticos, sites traz pra gente como características desse processo de globalização? Disseminação rápida dos sistemas de comunicação, viabilizada pelas telecomunicações e informática. Então, celulares, internet, tudo isso possibilita uma comunicação cada vez mais rápida e praticamente instantânea com qualquer parte do mundo. Grande volume de informações circulando entre as pessoas, instituições e empresas. Então, a gente tem uma circulação muito maior de valores, informações, notícias, etc. Possibilidade de comunicação em tempo real. Então, hoje, pelo Skype, pelo qualquer aplicativo ou software que você use, você pode se comunicar com uma pessoa do outro lado do planeta em tempo real. Financiarização das riquezas e universalização do padrão técnico-científico. Hoje, praticamente tudo no mundo inteiro tem uma financiarização, há uma monetização da sociedade como um todo. Então, hoje, tudo tem um valor, tudo é valorado. Mundialização e rápida circulação da produção. Então, hoje você pode adquirir produtos de qualquer parte do mundo, desde que você tenha dinheiro, obviamente. E adoção crescente de símbolos e signos por grupos sociais distintos. Então, você tem uma homogeneização de símbolos e signos por grupos sociais distintos. Isso seria o quê? Devido à influência de filmes de Hollywood, de campanhas publicitárias de marcas transnacionais, você tem um padrão de consumo de vestuário, calçado, de alimentação cada vez mais homogeneizado por diferentes grupos sociais no planeta inteiro. Então, aí para vocês terem uma ideia de algumas características da globalização. O geógrafo David Harvey vai falar da questão da compressão espaço-tempo. Então, ou seja, o mundo está diminuindo de tamanho. Não de tamanho real, mas que o avanço da tecnologia da comunicação comprimiu o tempo, né? Então você conversa instantaneamente com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo utilizando a tecnologia, e o avanço tecnológico dos transportes, né, comprimiu o espaço. Então, há décadas e séculos atrás, quando você viajava ou para uma informação circular, demorava dias, demorava meses. Hoje, para você circular uma informação circular, demora minutos, horas. Então, é uma compressão do chamado espaço-tempo. É uma expressão que foi criada aí pelo geógrafo David Harvey. Aí tem um mapa para vocês terem uma ideia das ligações de cabos submarinos, ou seja, a interconexão aí mostrando grandes regiões do mundo interconectadas por essas ligações. Este mapa está um pouco ruim de ver, mas mostra o fluxo aéreo mundial, ou seja, das rotas aéreas de aviões. Se você for reparar, obviamente, os países desenvolvidos, né, têm uma maior integração dentro desse processo de globalização que os países subdesenvolvidos. Tamanho das economias dos países a partir do produto interno bruto.
né? Para vocês terem uma ideia aí da questão da financiarização mundial, os países desenvolvidos, obviamente, têm uma riqueza maior que os países subdesenvolvidos, né? O PIB per capita, quanto mais escuro o país, maior é a sua renda média per capita, quanto mais claro nas tonalidades aí de roxo e lilás, o país tem uma menor renda per capita. Então você vai ver aí parte da Ásia, grande parte da África tem rendas per capita muito abaixo, comparado com países desenvolvidos da América, da Europa Ocidental. Você tem aí também um exemplo de densidade de rodovias, ou seja, a gente está falando dos modos de transporte, a gente viu o fluxo aéreo. Então, o que significa densidade de rodovias? A quantidade de rodovias por área presente em alguns países. Então, se você reparar, países desenvolvidos da Europa Ocidental, Estados Unidos, aparece ali a Índia, que é um país subdesenvolvido, etc., são países que têm uma grande densidade de rodovias. E outros países têm uma densidade menor de rodovias. Aí está um mapa mostrando onde está concentrado os portos e os principais portos e aeroportos, ou seja, aquele que tem maior movimentação de cargas e passageiros, dando uma ideia desses fluxos da globalização. Reparando mais uma vez, vai mostrar o quê? Nos países desenvolvidos, onde eu tenho maior intensidade de fluxo nos portos e aeroportos, comparado com os países subdesenvolvidos. Portanto, esse aumento da circulação, essa intensificação causada pela tecnologia na globalização não acontece para todo mundo. Os países desenvolvidos têm um maior fluxo de pessoas, mercadorias, informações, etc., do que os países subdesenvolvidos. A gente tem concentração de linha telefônica. Então, se você reparar, países desenvolvidos têm maior concentração de linha telefônica que países subdesenvolvidos, principalmente em relação ao continente africano. Em relação aos telefones celulares, concentração de telefones celulares, a gente vai ver que o telefone celular, seu barateamento faz com que em alguns países, né, que tem uma escassa rede de telefonia fixa, acaba avançando mais na telefonia móvel. Então você vê países da África e países da América Latina com grande intensidade de telefones celulares. Né? Acesso à internet, fator fundamental para a participação nesse processo de globalização. Então a gente vê aí países de acesso à internet pegando aí os países desenvolvidos e subdesenvolvidos, quanto mais escuro e na tonalidade de rosa, maior concentração, né, de maior número de pessoas que acessam a internet, eles são países que aparecem mais claro nesse mapa. E internet banda larga, que é outro fator fundamental aí. Ou seja, né, os países que aparecem mais escuro são os países que têm em laranja e em tons de vermelho, são países que têm maior concentração no acesso à internet de banda larga. E os países de amarelo são os países que têm menor concentração no acesso à banda larga. Então você vai ver que no continente africano, o continente mais pobre, com maior concentração de países subdesenvolvidos, né, países com menor IDH, são países que têm maior dificuldade no acesso à internet. E aí, no lado direito, ele mostra os idiomas mais utilizados na internet. Então, para você. Como mencionado antes, não há, portanto, um consenso sobre a questão da globalização. A partir de um livro chamado Prós e Contras da Globalização, do David Held e Anthony Green, eu fiz aí um apanhado para a gente entender melhor quais são os caminhos da globalização. Ou seja, se eu pego o conceito, o termo de globalização, que é bastante complexo, né, e não tem aí um consenso sobre o significado, a gente vai ver o quê? Que entre os autores que discutem globalização, a gente tem os chamados globalistas, aqueles que em maior ou menor grau acreditam num processo de globalização, e a gente tem aqueles que são céticos, aqueles que falam que globalização não existe. Primeiro vamos falar dos céticos. Os céticos são quem? São aqueles que falam que pela globalização ser um processo que não atinge o planeta como um todo, né, já que as pessoas com menor poder aquisitivo, né, de menor renda dos países mais pobres, não participam desse processo, não existe globalização. Porque globalização tem que estar relacionada ao planeta como um todo, a essa circulação de pessoas, mercadorias e serviços ser intensa e acontecer no planeta como um todo. Já os globalistas, eles acreditam que existe o processo de globalização. Aí, entre os globalistas, a gente vai ter aqueles que falam que a globalização tem mais malefício do que benefício, né? Coloca aí que são os 85% da população, a maioria dos intelectuais, 85% dos estudiosos, a maioria dos intelectuais, eles
tem sérias críticas ao processo de globalização, e uns 15% aí eu colocaria que são otimistas, né? Aponta que há mais benefícios que malefícios. Geralmente os grandes economistas ligados à questão do neoliberalismo, de políticas econômicas assim, vão acreditar fortemente que os dados de crescimento econômico, de aumento do comércio internacional, de aumento da circulação econômica já é algo que mostra que a globalização tem mais benefício do que malefício. Mas a gente não pode ver globalização somente pelo viés econômico. E aí, os que vão falar que globalização é mais maléfica do que benéfica vão apontar as contradições das características do processo de globalização. Diferente dos céticos, o que os que falam que tem mais malefício do que benefício apontam? Que a globalização ele não chega a toda parte do planeta, ou seja, os países mais pobres, as populações mais vulneráveis, que não têm acesso a conhecimento, não têm acesso à tecnologia, não participam desse processo, eles não participam não é porque esses processos da globalização não chegam até eles. Mas sim que a globalização acontece no mundo inteiro, e esses processos econômicos, sociais e culturais não chegam até essa população simplesmente porque não é interessante, mas que a globalização poderia chegar até essas pessoas. Esses processos, essa circulação de informações, pessoas, capitais, etc., poderia beneficiar essas populações mais pobres dos países desenvolvidos. Não acontece por causa das características maléficas que a globalização, juntamente com o capitalismo informacional, como a gente viu nas fases do capitalismo, traz essa questão, levando ao aumento da desigualdade social, um aumento da diferença entre países pobres e países ricos, subdesenvolvidos e desenvolvidos, tudo isso acontecendo aí. E aí, globalização também tem a ênfase, Alguns estudiosos vão apontar mais as características econômicas da globalização, alguns mais a característica social, outros mais a característica cultural. Então, quais são as características, quais são as críticas que vários estudiosos fazem ao capitalismo informacional, a esse momento atual que muitos chamam de globalização, que a gente está passando por um processo de intensificação dessa globalização. Que a globalização, essa circulação, essa intensificação do uso da tecnologia é responsável por aumentar o desemprego. Então, você tem ali o desemprego conjuntural e estrutural. Conjuntural é da conjuntura da economia. A economia entra, a economia diminui de tamanho e tem desemprego. A economia tem um crescimento econômico, gera-se mais emprego. Mas estamos falando de um desemprego estrutural. A globalização, o avanço da tecnologia, o avanço da tecnologia na indústria, o modo de produção, tudo que está acontecendo leva a um aumento do desemprego estrutural. Ou seja, mesmo tendo crescimento econômico, não está tendo geração de emprego. A desigualdade social e econômica aumenta. Então, os países desenvolvidos que investem mais em tecnologia, que a população tem mais acesso às redes que circulam mais, que têm um maior poder econômico, eles acabam se beneficiando mais desses processos da globalização, e a população mais pobre de países subdesenvolvidos acaba sendo mais prejudicada. Então, há um aumento da desigualdade social e econômica entre os países desenvolvidos e subdesenvolvidos, e há um aumento da desigualdade social e econômica dentro dos países subdesenvolvidos. Essas redes globais também, essa globalização, facilita a atuação do chamado crime organizado. E, apesar do aumento da riqueza, a gente pegar os últimos 20, 30 anos, tivemos um aumento do crescimento econômico, quando a gente monetiza o produto interno bruto dos países, teve um crescimento muito grande nos últimos 30, 40 anos. Mas a diferença entre os ricos e pobres e entre os países está cada vez maior. Então, são as contradições do processo de globalização. E agora a gente vai ver países emergentes e os BRICS. Ascensão de países emergentes, outra questão complexa da nossa aula. Países emergentes são aqueles que possuem um grande mercado e uma economia em crescimento ou com grande potencial. Então, são países que estão emergindo, seja lá o que isso signifique. Não confundir com o conceito de subdesenvolvimento. As pessoas que criaram o conceito de país emergente é completamente diferente do conceito de país subdesenvolvimento, do que significa subdesenvolvimento. Alguns países emergentes assumiram um papel importante no mundo globalizado pelo seu crescimento econômico e sua participação no comércio internacional. O grupo são conhecidos como os BRICS. Então, há uma confusão entre o que é país emergente, o que são os BRICS. Os BRICS são países emergentes,
né? Mas os países emergentes são os BRICS, mais um conjunto de países. Então viram uma zona que a gente não faz ideia do que significa. Então vamos lá, né? A gente vai falar dos BRICS daqui a pouco. Então, países considerados emergentes. Na América Latina, Brasil, México, Argentina, Colômbia e Peru. Na Ásia, China, Índia e Indonésia. Na Europa, Rússia e Turquia. Na África, África do Sul, Marrocos e Nigéria. Tem consenso sobre isso? Mais uma vez, não há consenso sobre esses temas, tá? Quem elencou esses países como países emergentes, não sei qual foi o critério utilizado. Você teria que fazer uma pesquisa mais aprofundada. Eu retirei apenas da maioria dos materiais didáticos e sites aí que eu tenho acesso, que vem trazendo sobre isso aí. Tá joia? Aí os BRICS fazem parte do conjunto de países emergentes. Mas o que significa? Um economista de um banco chamado Goldman Sachs, né, ele em 2001 ele criou esse anacrônico. Ele juntou as iniciais de um grupo de países, né? Brasil, Rússia, Índia e China, e mais tarde veio a África do Sul. Então, esse economista desse banco americano projetou que esses países estarão entre as maiores economias do mundo no futuro, porque ele tem um conjunto de características que permitem isso. Então, esses países podem influenciar o mundo geopolítico da multipolaridade que a gente tem no futuro próximo. Então, por quê? São países com grande extensão territorial, então permitem uma grande produção energética de matérias-primas e produção agrícola, possuem grandes populações, ou seja, um mercado consumidor interno muito forte que impulsiona o crescimento econômico, são ricos em recursos naturais, muitas vezes ligados à grande extensão territorial, e são importantes exportadores de matérias-primas, e apesar de apresentar grandes desigualdades econômicas internas, né? Então aí são esses países. Onde que está o Brasil nesse sentido, eu não sei, né? Então, se a gente for pegar aí os países emergentes nesse mapa, aparece aí Argentina, Brasil, alguns países da África, da Ásia, da Europa, etc. Né? E aí os BRICS, Brasil, África do Sul, Índia, China e Rússia. Onde está o Brasil nesse processo? Não faço ideia. Né? Ou seja, o Brasil nos últimos anos vem passando por uma série de problemas políticos, uma série de problemas econômicos, não conseguindo solucionar algumas questões básicas, como uma melhoria no acesso à educação, uma melhoria no acesso à saúde, que desde o nosso processo de redemocratização nos anos 80, nós deveríamos ter avançado muito mais do que nós já avançamos. Tá joia? Encerramos aí a nossa aula, nossa quarta parte aí, encerrando o bimestre. Tá? Então, se inscreva no canal, dê o seu like, deixa lá os seus comentários que depois eu vou lá e respondo para vocês.